Março de 2020. As portas das lojas começaram a fechar uma a uma. Shoppings esvaziaram. Centros comerciais silenciaram. O Brasil entrava em isolamento. Para qualquer varejista tradicional, aquilo significava colapso imediato de receita. Para uma empresa cuja origem estava no varejo físico, espalhada por milhares de pontos de venda pelo país, o risco era existencial. O Magazine Luiza possuía mais de 1.000 lojas físicas naquele momento. Centenas estavam em cidades médias, dependentes de fluxo presencial. O modelo histórico do varejo brasileiro sempre foi baseado em loja, vendedor, carnê, relacionamento. Se a receita parasse por 3 meses, o impacto no caixa seria brutal. Mas algo diferente aconteceu. Enquanto concorrentes tradicionais suspendiam operações e corriam atrás de crédito emergencial, o Magazine Luiza acelerava vendas online em ritmo exponencial. O tráfego digital explodia. O aplicativo tornava-se um dos mais baixados do país. Em poucas semanas, a empresa que nasceu no interior paulista como uma loja de presentes tornava-se símbolo nacional de transformação digital no varejo. O que parecia uma crise terminal transformou-se em uma prova estrutural. Mas essa história não começou em 2020. Começou décadas antes, em um pequeno comércio do interior. E para entender como o Magazine Luiza atravessou a maior crise do varejo moderno brasileiro, é preciso voltar ao início, antes da internet, antes dos aplicativos, antes da Bolsa de Valores. Em 1957, em Franca, interior de São Paulo. A cidade era conhecida pela indústria calçadista. Economia local forte, comércio ativo, crescimento urbano gradual. Foi ali que a família Trajano abriu uma pequena loja chamada A Cristaleira. Vendia presentes e utilidades domésticas. Não era um império, era uma loja familiar. Anos depois, a loja foi rebatizada como Magazine Luiza, nome inspirado em Luiza Trajano Donato, tia da futura empresária que se tornaria o rosto do grupo. A jovem Luiza Helena Trajano cresceu dentro do comércio. Trabalhou como balconista, caixa, cobradora. Passou por todas as funções operacionais. Essa formação operacional seria decisiva décadas depois. Diferente de empresários que herdaram estruturas prontas, ela entendeu desde cedo a lógica do varejo popular brasileiro. Crédito parcelado, confiança, relacionamento direto com o cliente. Nos anos 1970 e 1980, o Brasil enfrentava hiperinflação. Vender a prazo era um desafio logístico e financeiro constante. O varejo brasileiro não era sofisticado, era sobrevivência diária. O Magazine Luiza expandiu regionalmente, mas sempre mantendo foco em cidades médias e interioranas, mercados ignorados por grandes redes nacionais. Essa escolha estratégica plantou uma base sólida de expansão. A primeira grande virada ocorreu na década de 1990. O Plano Real estabiliza a moeda. O consumo começa a se organizar. Grandes redes iniciam consolidação nacional. Foi nesse período que o Magazine Luiza implementou um conceito inusitado: as chamadas lojas virtuais. Não eram e-commerce como conhecemos hoje. Eram pontos físicos pequenos, com terminais de computador onde o cliente escolhia produtos em catálogo digital. Em cidades menores, onde manter estoque amplo era caro, essa solução reduzia custo operacional. Foi uma inovação silenciosa, mas estratégica. Antes de a internet se popularizar no Brasil, o Magazine Luiza já experimentava modelos híbridos. A cultura digital começou ali, não no aplicativo, mas no terminal de computador em loja física.
Essa mentalidade diferenciou a empresa das concorrentes que cresceram exclusivamente baseadas em expansão física e alavancagem imobiliária. Em 2011, o Magazine Luiza realiza seu IPO na B3. A abertura de capital não era apenas captação de recursos. Era uma mudança de governança. Empresa familiar tornava-se empresa listada. Transparência, conselho estruturado, pressão por resultados trimestrais. A partir daí, o jogo mudava. Mas a empresa ainda enfrentaria o maior teste estrutural de sua história poucos anos depois. Entre 2015 e 2016, o Brasil entra em recessão profunda. PIB cai mais de 3% ao ano por 2 anos consecutivos. Desemprego sobe. Consumo despenca. O varejo de bens duráveis é um dos setores mais afetados. O Magazine Luiza viu seu valor de mercado despencar. A empresa acumulava prejuízos. Analistas questionavam sua sobrevivência. Era um momento clássico de colapso empresarial. Mas foi ali que a transformação digital deixou de ser experimento e tornou-se estratégia central. A empresa decidiu que não seria apenas varejista, seria plataforma. Investimentos massivos em tecnologia começaram. Contratação de desenvolvedores, criação de laboratório de inovação, aquisição de startups. A virada não foi sorte, foi decisão estrutural. Quando a transformação digital deixou de ser discurso e passou a ser prioridade real dentro do Magazine Luiza, a empresa ainda era vista pelo mercado como um varejista tradicional tentando se modernizar. Em 2015 e 2016, enquanto o Brasil atravessava uma das recessões mais severas de sua história recente, o consumo encolhia, o crédito ficava mais restrito e a confiança empresarial despencava. O cenário não favorecia experimentos. Ainda assim, foi justamente nesse ambiente adverso que a decisão estratégica mais importante da companhia começou a ganhar forma. A liderança entendeu que competir apenas por preço em lojas físicas levaria inevitavelmente à compressão de margens e à dependência de expansão territorial. Era um modelo finito. O futuro do varejo não estaria apenas em vender produtos, mas em construir infraestrutura digital capaz de integrar vendedores terceiros, serviços financeiros, logística e dados. O conceito de marketplace, que já avançava nos Estados Unidos e na China, tornava-se o eixo da estratégia brasileira. A empresa investiu pesado na criação de um ecossistema digital próprio. Contratou engenheiros, desenvolvedores, especialistas em dados, estruturou hubs tecnológicos, adquiriu startups de logística, fintechs, plataformas de conteúdo, empresas de tecnologia publicitária. O objetivo não era apenas aumentar vendas online, mas controlar a jornada inteira do consumidor, da descoberta do produto ao pagamento, da entrega ao pós-venda. Entre 2017 e 2020, o resultado dessa mudança foi visível no mercado de capitais. As ações da companhia tornaram-se um dos casos mais emblemáticos de valorização da Bolsa Brasileira. Investidores passaram a enxergar o Magazine Luiza não como uma rede de lojas, mas como uma empresa de tecnologia aplicada ao varejo. O valor de mercado multiplicou-se diversas vezes em poucos anos. O crescimento do GMV digital acelerava trimestre após trimestre. O aplicativo consolidava-se como canal principal de vendas, mas crescimento acelerado traz riscos proporcionais. A expansão via aquisições exige integração complexa. Cultura organizacional precisa absorver novas equipes, novos modelos, novas tecnologias. A escalada no valor das ações também gera expectativas crescentes, muitas vezes descoladas do ritmo real da economia.
Em 2020, com a pandemia, o modelo digital mostrou força. Enquanto parte do varejo tradicional sofria com lojas fechadas, o Magazine Luiza expandia a participação online de forma agressiva. O marketplace cresceu, vendedores parceiros aumentaram, a logística foi pressionada, mas funcionou. O e-commerce brasileiro teve um salto estrutural que talvez levasse anos para acontecer em circunstâncias normais. No entanto, o cenário macroeconômico não permaneceu favorável. A partir de 2021 e principalmente em 2022, o Brasil enfrentou inflação elevada e aumento significativo da taxa de juros. A política monetária restritiva impactou diretamente o consumo de bens duráveis. Crédito mais caro significa menos parcelamento, menos compras de ticket alto. Empresas que haviam sido precificadas pelo mercado como tecnologia de crescimento acelerado passaram a ser reavaliadas com parâmetros mais conservadores. O Magazine Luiza viu seu valor de mercado encolher de forma expressiva em comparação ao pico registrado no auge da digitalização acelerada. A correção não foi isolada, atingiu praticamente todo o setor de varejo e tecnologia. Ainda assim, o impacto simbólico foi forte. Uma empresa que havia se tornado referência em crescimento passou a enfrentar questionamentos sobre rentabilidade, estrutura de custos e eficiência operacional. Esse movimento não representou colapso estrutural, mas sim ajuste de expectativas. O desafio passou a ser equilibrar expansão digital com disciplina financeira. Redução de despesas, revisão de investimentos, foco em eficiência logística e melhoria de margens tornaram-se prioridade. A narrativa deixou de ser apenas crescimento e voltou a incluir sustentabilidade operacional. Hoje, o Magazine Luiza não é apenas uma rede de lojas físicas, nem apenas um e-commerce. É uma plataforma integrada que combina varejo próprio, marketplace de terceiros, serviços financeiros, publicidade digital e soluções logísticas. O ambiente competitivo é mais intenso do que nunca, com grandes players internacionais atuando no Brasil e pressão constante por preço e prazo de entrega. Luiza Helena Trajano permanece como figura central simbólica e estratégica do grupo, embora a governança executiva esteja distribuída de forma profissionalizada. A empresa segue listada na B3, com estrutura corporativa consolidada, presença nacional e capacidade tecnológica instalada. O crescimento deixou de ser explosivo como no período pré-2021, mas a infraestrutura construída ao longo da última década continua operando. A história do Magazine Luiza não é linear. Ela atravessou hiperinflação, estabilização monetária, abertura de capital, recessões, transformação digital acelerada, euforia de mercado e correções severas. Não houve uma única virada mágica, mas uma sequência de decisões estratégicas acumuladas ao longo de décadas. O que diferencia essa trajetória não é apenas a expansão geográfica ou a valorização em bolsa. É a capacidade de adaptar um modelo nascido no varejo físico do interior paulista a um ecossistema digital nacional. A empresa que começou vendendo presentes em uma loja familiar transformou-se em uma das plataformas digitais mais relevantes do varejo brasileiro. E no capitalismo brasileiro, onde ciclos econômicos são voláteis, juros são historicamente elevados e consumo é sensível a crédito, sobreviver e se reinventar exige mais do que crescimento. Exige estrutura, governança e capacidade de leitura macroeconômica. Hoje, o Magazine Luiza opera em um cenário mais desafiador do que o da euforia digital.
mas continua ativo, integrado e competitivo. O império não foi construído em um único salto, nem foi destruído por uma única crise. Ele evoluiu, ajustou-se, expandiu e encolheu conforme o ciclo. No fim, a trajetória de Luiza Trajano revela algo que o mercado financeiro costuma aprender repetidamente. Não é a expansão mais rápida que define a longevidade, mas a adaptação contínua ao ambiente. Se você quer entender como outros impérios empresariais brasileiros nasceram, cresceram, enfrentaram crises e atravessaram ciclos econômicos, inscreva-se no canal. Aqui analisamos estruturas, contratos, decisões estratégicas e contextos macroeconômicos. Não mitos, mas fatos. E a próxima história pode revelar que por trás de cada grande marca existe sempre um momento em que tudo poderia ter sido diferente. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que impérios não são construídos apenas com crescimento, mas com decisões tomadas quando tudo parece instável. O Magazine Luiza não atravessou décadas porque evitou crises. Atravessou porque soube se adaptar a elas. E essa é a diferença entre empresas que vivem um ciclo e empresas que atravessam gerações. Se você quer entender como outros gigantes brasileiros nasceram, cresceram, quase caíram e o que realmente os manteve de pé, inscreva-se agora no canal. Aqui não contamos lendas, analisamos estruturas, contratos, decisões, momentos críticos que poderiam ter mudado tudo. E no próximo episódio, você pode descobrir que por trás de outro grande nome do capitalismo brasileiro, existe um ponto de ruptura que quase ninguém percebeu. Nos vemos na próxima história.